Bom dia, boa tarde, boa noite, guys. Quem fala com vocês é o Run, né? E trazendo aqui no vídeo de hoje, eu falei, né, no vídeo atrás, eu queria trazer uns vídeos diferentes aqui pro canal, né? Não só de gameplay, não só de games, mas também de filme, série, livro, né? Eu sou um cara que consumo meio que todas as mídias aí. Vejo filme, série, livro, e sempre gostei de ler, sempre fui da leitura, tá? Nos últimos anos estive lendo menos. Porém, nesse ano que se passou agora, dezembro, pensei, não, começar a ler de novo, começar a ler mais, ler clássicos, né? Acredito que eu nunca tinha pegado um clássico para ler. Nesse ano que se passou, dezembro, eu li Gente Pobre, Dostoiévski, gostei bastante. E já terminando Gente Pobre, eu já comecei uma série de livros, que é o que se trata esse livro, do Robert Langdon, né? Uma série de livros do Dan Brown, o autor, que acompanha o personagem Robert Langdon, né? No famoso em mistérios, em investigação, e ele escreveu o famoso Código da Vinci, né? Que tem um filme e tudo, dizem que é muito famoso. O filme nunca me pegou, nunca cheguei a ver o filme, né? Todo mundo falava tal, com o Tom Hanks, mas eu nunca peguei pra ver. E de tanto eu ouvi o Daniel Lopes falar, né? O Daniel Lopes, que sempre tá no Inteligência Limitada, ele fala bastante do livro, né? Porque o primeiro livro, que é o que eu vou falar aqui, O Anjos e os Demônios, tem a temática, né? Um dos mistérios da investigação é que se trata sobre a sociedade secreta dos Illuminati, né? E o Daniel Lopes, às vezes, sempre fala bastante de conspiração, aí ele sempre cita esse livro. E eu vi que é uma série de 5 livros, ele lançou um agora em 2025, acho que o último livro lançado, não sei se terminou toda a série, né? Que é O Segredo Final. Então, daí ficou uma série de 5 livros. Então, o primeiro é Anjos e Demônios. Eu comecei dia 3 de dezembro, terminei. Eu comecei dia 7 de dezembro, terminei dia 3, um pouco menos de um mês. E daí eu já comecei o Código da Vinci, tô lendo ele físico. O Anjos e Demônios, eu li digital. E eu gostei bastante, sabe? Para começar, vamos falar do que se trata o livro, da temática. É um livro de mistério, de investigação, de conspiração, de sociedade secreta, muito interessante. Um fato curioso é que, por exemplo, o autor, todas as localizações, todo um contexto histórico é real e factível, tá? Então ele cita bastante o local, né? O Anjos e Demônios se passa no Vaticano, em Roma, na Itália. E vários locais que ele cita e descreve no livro é exatamente como é. Ele tem muito esse fundo histórico e isso é muito que eu gostei muito no livro. Ele passa bastante isso, né? Então, tipo, aqui é a Ponte dos Anjos, aqui é tal lugar e ele descreve e é interessante que é real. É muito bom, é muito legal ler um livro assim que os pontos, os locais apresentados são reais, né? Então, tipo, muito um dia viajar para lá e ver, é como se você estivesse dentro do livro, né? Estivesse dentro da obra e eu achei incrível, fenomenal. E a temática que esse Robert Langdon é um professor, se eu não me engano, um professor de artes e simbologia de Harvard, e acontece um crime, um assassinato, e o, a vítima, né, do assassinato, ela é marcada no peito com um símbolo, um ambigrama, que a gente descobriu no livro, que é um ambigrama, né, que ele é marcado no peito com o nome Illuminati. Então, ele é encontrado morto assim, e ligam para esse Robert Langdon, que ele é um grande professor de simbologia famoso, para resolver isso. Ele não é nem um agente secreto, nada para não é nem para ele resolver o caso, mas para estudar o que é esse símbolo, né? O que significa, o que representa. E ele é levado a isso e começa, né, começa a desenrolar a história. E é fenomenal, incrível. Então, o ambigrama que eu ia falar é que é um nome que você lê, e se você lê de ponta cabeça, ele dá o mesmo nome. Então, muito interessante isso. E desenrola a história com personagens fantásticos, sabe? Acompanha ele, e depois chega uma nova personagem, Vitória, que é filha do assassinado, né? E vai desenrolando isso que é sobre os Illuminates, que a vítima morreu com Illuminati escrito no peito. Então, será que é essa sociedade secreta que está fazendo isso? Então, depois de um tempo, eles recebem uma ligação dizendo que sim, somos os Illuminates e somos contra a Igreja Católica, né? Eles são o bastião da ciência e agora eles vão fazer diversos atos contra a Igreja Católica e, por fim,
o plano é destruir a Igreja Católica, a religião, né? Tem tudo isso, tem um grande pano de fundo da religião, se passa muito religioso, né? Fala-se muito sobre fé, várias questões sobre Deus, e é incrível, muitas questões históricas sobre os Illuminati, que, né, acredite ou não, existiram, são reais, existem, já foi, não sei. Aparentemente, há algumas evidências. Alguns dizem que já existiram, outros dizem que ainda existe, não sei. Mas no livro isso é bem explorado, é bem trabalhado, muito interessante. E eu gostei muito do livro. Para um leitor leigo, no sentido de que eu não me lembro, eu não sou muito de ler livros de história, de contando uma história, né? Tanto investigativo, mistério, eu gosto muito, mas eu nunca, acho que, tipo, eu não cheguei a ler Harry Potter, sabe? Nunca peguei para ler histórias, séries, né? Eu leio mais teologia, gosto de ler teologia. E eu peguei essa série do Robert Langdon que eu quero pegar para ler. Já tô no Código da Vinci, que é o segundo livro. Depois tem outros livros e eu quero pegar para ler toda a série. É incrível. A primeira versão do Anjos e Demônios que eu li foi digital, tem umas 700 páginas. E esse o Código da Vinci agora, tô lendo físico, ele tem em torno de umas 400 e pouco. Eu vou ver se eu acabo também no mesmo período ali, menos de um mês. E muito interessante. Começou agora o Código da Vinci, então ainda não dá pra ter uma base. Vou ver. A galera fala muito bem, fala que, né? E ele acho que ganhou toda essa fama devido a o Código da Vinci, né? Todos os livros dele, tá lá, autor do Código da Vinci, né? Eu também não cheguei a ver o filme. Lendo o livro Anjos e Demônios, terminando ele, eu peguei pra ver o filme Anjos e Demônios, que foi lançado em 2009. Eu não sabia que tinha ele. Eu achei que só tinha o Código da Vinci, né? Com Tom Hanks. Eu peguei pra ver o filme e o filme é ridículo, é horrível. Não gostei do filme, o filme não segue o livro, muda bastante coisa, né? Tudo bem, eu não sou daquelas pessoas que estão totalmente contra o filme mudar o livro, até porque o filme ele tenta trazer uma adaptação, então é normal mudar alguma coisa. Porém, tudo que eles mudaram no livro foi pra. Não foi pra acrescentar, não foi pra trazer algo melhor. Ficou horrível, ficou ruim, eu não gostei. E o livro é totalmente diferente. Ele, pelo menos da minha visão, ele é totalmente imprevisível, podemos dizer assim, no sentido de que ele não faz o que você espera, do que é comum, do que a gente vê às vezes num filme de ação, por exemplo. Porque o livro segue muito isso, né? Igual, por exemplo, vou falar uma parte sem dar muito spoiler, mas esses Illuminati, eles fazem uma ameaça de que e outra coisa que desenvolve no livro também, que tem uma bomba, desenvolver uma bomba de antimatéria. Eles conseguiram estudar e desenvolver antimatéria. E essa antimatéria, em contato com a matéria, ela explode. E agora eles desenvolveram uma quantidade suficiente de antimatéria que pode causar a explosão do Vaticano. E eles roubaram essa antimatéria. E a ameaça deles é: desde as 8 horas da noite, vamos matar 4 cardeais até. Acho que até. Começando às 8, 9, 10, 11. Começando às 8, a gente vai matar 4 cardeais e à meia-noite vamos explodir essa bomba, né? E aí vai desenrolando a história do livro. Deles desvendando os mistérios, tentando descobrir onde que vai morrer esses cardeais, que história é essa, como que eles vão morrer, onde eles vão morrer, qual que é a história, a base, o simbolismo do pano de fundo, né? E é fenomenal, é incrível. E não faz, ele não te leva ao óbvio. Pelo menos do meu ponto de vista, não sou um grande leitor de histórias. Mas pelo que eu segui, o livro vai te conduzindo de uma forma que não acontece o que você espera, sabe? E o plot final também, gostei pra caramba, gostei muito, muito interessante, sabe? Eu achei um livro incrível. Eu queria estar trazendo isso aqui pra vocês, algo totalmente diferente do que é o canal, né, de games, mas eu gosto da mídia de livros também, é algo incrível. Livros é fenomenal, contam muitas histórias, né? E livros até aí desde que o mundo é mundo. É fenomenal. E eu queria estar trazendo isso aqui para vocês. Começando esse ano, né? Eu pretendo esse ano 2026 ler bastante, não ficar nenhum mês sem ler, né? Ler mais clássicos, começar a ler clássicos também, Dostoiévski, Tolstói, e eu vou trazendo aqui para vocês. E eu vou seguindo a série do Robert Langdon, né?
assim que eu acabar o Código da Vinci, eu venho aqui pra vocês e falo o que eu achei, né, o que eu achei do livro. Mas eu queria falar que, né, eu gostei bastante do Anjos e Demônios, o primeiro livro, eu achei sensacional, fenomenal. É só muito bom. Eu gostei de um bom livro de mistério, bom livro de investigação, de, sabe, você ir seguindo ali os personagens. Gostei pra caramba e queria trazer isso aqui pra vocês, para as duas pessoas que se importam com o que eu achei. E comentem aqui se vocês já leram, se vocês gostam também, que tipo de livros vocês, se vocês leem, qual o gênero que vocês gostam. Eu gosto muito de mistério, esse investigativo. Eu tô pra ler também, eu nunca li Agatha Christie. Eu tô pra ler, sabe, livros de mistério, de investigação. Terror também, gosto muito do gênero de terror, vejo muitos filmes de terror, mas nunca peguei um livro de terror pra ler. E eu tô pra ler It também, quero começar por It. Só que ele tem umas 1000 páginas, né? Mas tô pra pegar ele também. Eu comecei agora a série do Robert Langdon, do Dan Brown, fenomenal. E vamos ver quando eu vou pegar It. Mas eu gosto muito desses gêneros, né? Comenta aqui o que você curte, o que você tem lido, se você já começou esse ano lendo, né? Então, eu terminei sábado passado, agora dia 3, Anjos e Demônios. Já comecei o Código da Vinci, vamos ver aí quando acabar. Quando acabar, eu venho trazer outro vídeo. E no final do ano eu trago aí um vídeo completo, todas as leituras do ano, tá bom? E leiam também, eu incentivo, se você não é muito da leitura, comece a ler, pega um livro que você gosta, história, começa aí pelos mais famosos, né? Sei lá, Harry Potter, algum outro livro mais curto, mas 1984, Revolução dos Bichos, do George Orwell, é fenomenal também. E é muito bom, cara. Leitura é sensacional, fenomenal. Você vai lendo assim, aquilo. E algo que eu vi muito é que, lendo, parece que você até dá mais emoção, dá mais valor do que às vezes a própria mídia do filme, né? Porque eu fui ver o filme do Anjos e Demônios e parece e realmente, né? Eu vi com a minha namorada e a gente conversando, a gente falou, parece que o filme ele é mais parado, ou ele não dá uma ênfase, parece que você não se anima tanto, você não fica instigado naquele mistério tanto quanto no livro. No livro, você lendo, você fica, nossa, o que que tá acontecendo? Você quer a resolução daquilo rápido, né? Você quer saber o que tá acontecendo. E você, às vezes, você dá mais ênfase, você imagina mais na sua imaginação do que ver no filme. Você se importa mais, você se empolga mais. E é fenomenal. Gostei muito. É isso, queria trazer um vídeo curtinho aqui, nada demais. Só falando aí o que eu achei do livro, né? Falando que eu já comecei o ano aí com essa leitura. E espero que vocês gostem, né? Comenta, compartilha, dá aquele like no vídeo. E, mais uma vez, deixa aqui embaixo que se vocês estão lendo, se vocês leem alguma coisa, e eu vou ler, tá bom? E até o próximo vídeo, até o próximo game. E é isso. Fui.